E aí, gente, tudo certo? Bom, vamos aqui para o nosso terceiro vídeo criando essa aplicação do NLW Sports. No último vídeo dessa playlist, a gente fez essa lista de cards, né? A gente também criou essa segunda página, a gente viu sobre navegação, como fazer navegação. Outro ponto, a gente viu sobre scrolls views, né? Aqui na nossa game page a gente colocou esse single charge scroll view. O que a gente vai fazer hoje? Minha câmera está aqui na frente, eu vou tentar colocar aqui um pouquinho pro lado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, deixa eu abrir um pouquinho mais, a gente vai criar esse dialog aqui, pequenininho. A gente também vai tentar trabalhar de maneira dinâmica com esses dados. Atualmente, os dados de imagem, de nome de jogo, de anúncios, estão todos estáticos, né? O que a gente vai criar? A gente vai criar algumas models que vão representar um jogo ou um anúncio. A gente vai trabalhar com esse anúncio de maneira dinâmica, fazendo uma requisição HTTP, simulando uma API, e também vamos criar esse dialog, certo? Vou tirar minha câmera aqui então, para a gente poder trabalhar melhor. É isso. Bom, começando com esses dialogs, deixa eu fechar aqui um pouco mais, não precisa tanto. Esses dialogs, tá? Só pra gente rever aqui também, a gente tem essas duas pages, né? Primeiro a gente tem nosso main, que roda esse Material App, que tem duas rotas. A homepage, que é essa página aqui, e tem a game page, né? Que é essa página que quando a gente clica num jogo. Vamos na nossa game page, tem uma imagem estática aqui, né? E lá embaixo a gente vai encontrar esse botão de conectar-se. Mentira. É lá no nosso card, né? Essa aqui tá uma página e a gente tem uma lista de cards. O que a gente vai fazer? A gente vai no nosso game card, ou AD card. Lá vai ter um botão, né? Elevated button. E a gente tem no child button uma row com dois children. Um icon, né? Que é esse icon aqui, e um text. O que a gente vai fazer? A gente aqui no onPress, tá vendo que ele tá fazendo nada, né? É uma função anônima. Agora a gente vai fazer o seguinte. No onPress a gente pode chamar uma função chamada showDialog. É isso, tá? Ela só precisa de duas coisas, um context e um builder. Um builder você já sabe o que é, né? É o componente que é para ser buildado, tá? Deixa eu colocar uma vírgula aqui para ele jogar para debaixo. E o componente que é para ser buildado é um alert dialog. Deixa eu desligar aqui o disable globally. Pronto, desliguei o Copilot ali. A gente quer esse alert dialog, né? Que é um dialog, é uma modalzinha, né? É como é chamado no Android. O único problema é que a gente não pode retornar direto, a gente tem que retornar uma função. Aqui tem um context, né? Retorna uma função e a gente pode retornar esse dialog aqui, tá? Que é esse nosso dialog? Vamos mostrar alguma coisa aqui, content. Esse content, não sei se é um widget, tá? Aqui vou usar const porque vai ser um dialog constante. Só para vocês verem como é. Vou clicar aqui, tá vendo que é não tem nada aqui, né? É porque se conectando tá branco também. Se a gente botar um style aqui, style, text style e color, eu vou colocar colors.black pra gente dar uma olhada. Uma coisa interessante sobre o dialog pra gente saber é que a gente precisa fechar e abrir novamente. Pronto. Quando a gente fizer alguma alteração visual, a gente precisa fechar e abrir novamente o nosso dialog que vai aplicar. Pronto, tá aqui nosso dialog. Só que o nosso alert dialog, ele não tem só essa propriedade content, né? Ele vai ter aqui também actions, aqui tem propriedades de alignment, né? Mas de
vai ter title, né? Que a gente pode botar novamente um texto aqui. Deixa eu copiar aquilo aqui. Título, tá? Deixa eu fechar e abrir novamente. Ele vai ter o título. Eu não sei se vocês perceberam, mas já tá ficando parecido com um dialog de Android. Deixa eu pegar aqui, ó. Dialog Android. Tá? Aqui, quem não usa Android, para ter uma ideia, tá vendo como tá ficando parecido? A única diferença aqui é que tem um texto maior e tem as actions aqui, né? A gente pode chamar aqui, ó, actions. Como é no plural, é uma lista, né? Então, ó, já apareceu uma sugestão ali de dash button, mas deixa eu... Tá. O que ele está reclamando é que isso aqui não é mais constante, né? Vou colocar aqui, vou só salvar assim mesmo, depois a gente corrige. Pronto, aqui já tem uma action, a gente pode colocar aqui cancel e outra action de ok. Tá? E daí essas actions, a gente também tem um action alignment, né? Se a gente quer center, space between, de que maneira que a gente quer, né? Por padrão, ele é alinhado ali para a direita porque a gente está usando Material App, né? Mas enfim, só estou despairando aqui um pouco sobre esse Alert Dialog, né? Mas o que a gente precisa construir aqui é esse dialog aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, background color. Não entendi o que está acontecendo, que ele está com... deixa eu acho que eu cliquei no vídeo. Background color. É o mesmo background do nosso card. Então, vamos pegar aqui, é esse aqui. Já tá. Tá, o nosso content. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar nosso title sendo esse ícone aqui, né? Então a gente pode botar aqui icons, ponto, acho que é check, alguma coisa, check, circle, outline, rounded, para ser arredondadinho, né? Deixa eu usar const aqui, senão ele vai ficar reclamando para sempre. Aliás, sabe o que eu vou fazer? Color, eu vou ignorar file, isso, agora ele não vai me encher o saco. Depois a gente tira esse lint, o lint ali. Botei como title aqui esse ícone, mas a gente não vai construir assim, só para vocês verem como dá, ó, tá? A gente vai usar como content. Inclusive, deixa eu botar aqui um color e um size. Eu já tenho aqui copiado, dessa vez eu me preparei um pouquinho melhor, então eu vou usar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, já está do tamanho que a gente quer, de 64 pixels, com a cor que a gente precisa. Tá interessante aqui, né? Mas como aqui esse padding é um pouco maior e ele é meio padrão, 32, o que a gente vai fazer? Em vez de colocar no title, tá? A gente vai usar o content e vai usar um column aqui. Em children a gente pode botar o nosso... Tá. Opa, aqui. Olha, ele continua reclamando mesmo com... Ó, se a gente abrir e fechar, beleza, nosso column tá ocupando a tela toda, né? Porque por padrão ele tenta ocupar tudo possível que ele tem disponível. A gente pode size, main axis size, e a gente pode botar para mínimo aqui. Então a hora que a gente pegar, show, né? Deixa eu... Por padrão, não sei se vocês perceberam, mas por padrão, quando eu clico fora de um dialog, ele já fecha. Se você não quer que fazer isso aconteça, você pode colocar aqui, ó, barrier dismissible, né? Barrier, vamos até ver a tradução de barrier. Não é barreira, né? Português. Barreira. Eu achei que poderia ter um significado mais semântico. Por padrão aqui esse barrier dismissible vem falso, mas pelo jeito é barreira mesmo, e eles querem dizer barreira com o que fica de background. Em outras plataformas, web ou em outros frameworks, isso tem outro nome, né? Agora quando eu estou clicando aqui, ó,
Não sei se dá pra escutar, mas ele não tá dando, né? E esse barrier também a gente pode colocar a color, né? Color, vamos ver como funciona. Colors.amber. Amber, vamos colocar aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, remover esse aqui. Tá, agora como não tem como sair desse barrier, eu preciso dar um reload aqui. Bebam água, isso foi o barulho do bebendo água. Ó, ficou ambar. Aposto que a gente pode colocar aqui um with opacity e botar um 0.5 pra gente ver como fica. Tá vendo? Show de bola. Mas a gente vai deixar a cor padrão e Barrier Dismissible padrão também, que já é bem interessante. Tá. Agora tá, a gente já tem um ícone, o que a gente quer é um espaçamento de 24 agora e uma column. Não precisa colocar column, né? Eu ia falar que isso daqui é uma outra column, mas a gente pode colocar direto esses dois textos aqui. Hoje eu estou um pouco desfocado. Então é um sized box, tá? Aqui um height de... quanto que era? 24 ali? Acho que era 24. 24. Tudo 24. Tá? Um sized box, 24. Opa, aqui faltou uma vírgula. Debaixo desse sized box vai ter um text. Let's play. Bora colocar aqui, let's play. Aqui está reclamando. Ó, gente, aqui como em Dart a gente pode escrever strings com aspas simples, né? Mas se a gente quer colocar uma aspa simples, que nem nesse texto, ó, tem uma aspa simples no meio do texto. Se a gente quer colocar uma aspa simples no meio do texto, não dá para usar aspas simples, né? Porque daí ele vai achar que a string acabou. Então a gente usa aspas duplas nesse caso, mas é comum utilizar somente nesses casos, tá? E uma coisa que eu vou fazer aqui é copiar o estilo do outro texto aqui. A gente tem aqui, na verdade, esse daqui. Font size de 24, bold. Vou jogar pra cá. Na verdade, style, a gente pode vir ali, style, text style, e só colar aqui. Agora a gente já tem nosso texto estilizado, let's play. E o de baixo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no que eu já preparei. O de baixo agora é só jogar. É só começar a jogar, tá certo? Beleza, agora a gente tem mais um espaçamento aqui de 24. Então, vamos copiar e colar daqui. Duas coisas, galera. Na verdade, uma só que vai se resumir essas duas. Tá vendo que a gente está copiando toda hora essa estilização? A gente tem essa mesma estilização. Na verdade, deixa eu copiar aqui porque ele estava meio errado com outra cor. Não quis copiar a cor certinha. A gente está toda hora copiando e colando. Vocês podem transformar esse estilo numa variável global, ou se vocês quiserem criar um componente que ele só retorna, digamos aqui, ó, title text. Até nem estava planejando fazer isso aqui, mas vamos fazer. Que nem eu disse, é só criar um stateless widget title text. E aqui ele vai retornar um text. Não é constante, porque ele vai receber. A gente pode colocar aqui, ó, required this.text. A gente precisa criar esse field ainda, né? Essa variável. Final text é uma string, na verdade. Final text. E a gente pode colocar só text direto, não precisa do this. Deixa eu fazer uma coisa aqui, importar do material, pronto. E daí a estilização do title vai ser essa estilização aqui, então a gente pode copiar tudo isso daqui, jogar aqui no title. Dessa maneira a gente não precisa copiar e colar o tempo todo, isso aqui é constante, né? Então, inclusive deixa eu tirar esse... Opa, acabei parando a execução ali na hora de renomear. É só botar text aqui. Não posso. Deixa eu botar aqui. Só title. Text não, só title. Porque daí não fica tão grande. E daí a gente faz assim, ó. Title.
em todo lugar que a gente tem esse title, a gente pode remover, só preciso importar. Tá? Deixa eu importar aqui. Deixa eu renomear para title só. Importar. Tá. Title. É isso. O que eu vou fazer? Ao invés de ser um parâmetro. Tá vendo que está dentro de chaves? Isso quer dizer que os parâmetros aqui que eu passar são nomeados. Esse hyphen é um parâmetro nomeado. Mas tá vendo que o color, eu não preciso escrever color, dois pontos. Eu posso passar direto. O texto é a mesma coisa. Um texto ele pode receber direto a string. Ele não precisa falar que é o text aqui. Ó. Não tem essa propriedade. Então aqui no title, a gente... Opa! Descobri que o Flutter tem um widget chamado title. Curioso. O que eu vou fazer? Aqui no title, duas coisas. Aqui no material eu preciso exclude hide title, porque daí eu não vou importar esse title do material, eu vou precisar importar o meu próprio title. Agora ele dá a sugestão, por isso que ele não estava dando antes. E ele está falando que está com o argumento errado. Aqui eu vou retirar, agora eu não preciso mais do required, tá? Eu vou retirar o meu text de dentro dessas chaves. Agora esses parâmetros, o parâmetro text, ele não é mais um parâmetro nomeado, ele é um parâmetro posicional, porque é de acordo com a posição que ele está dentro do construtor. Se você nunca estudou programação orientada a objeto, não se preocupa muito com isso agora. Copia e cola mesmo, faz na mão, o que deu de errado você tenta ver o que deu de errado, manda sua dúvida aqui. Mas isso não é um ponto que tu precisa se preocupar agora, esse conceito a gente pode ver mais pra frente, tá? A intenção dessa playlist é a gente botar a mão na massa mesmo, não parar para pensar em toda uma construção técnica, teórica, aliás, por trás do nosso aplicativo, e sim fazer acontecer, tá? Então esse title, novamente, ele recebe um text, let's play. Show! Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse title em todo lugar que eu tiver esse mesmo widget, tá? Então aqui eu posso apagar. Aqui no material eu preciso dar um hide title. Vou até copiar esse aqui para depois. E eu posso importar o meu title dos meus widgets. Onde mais eu vou ter? Na homepage eu tenho esse title. Show! Enquanto se eu dou a mesma estilização, eu posso botar aqui title, tá? E aqui eu dou um hide title para a gente não importar. E agora eu preciso importar dos meus widgets. O AD eu já tenho o title. Agora o game card, se eu não me engano, também tem uma. Aqui é font size 16, então não é o mesmo. Tá, é um aqui. 1, 2, 3. É isso, só isso. 3 lugares que aparece. Que é aqui nessa tela inicial, na tela de games e no nosso card. Então a gente já abstraiu o nosso title pra gente não ficar repetindo toda hora essa parte aqui. E daí a gente facilitou ali o nosso title é Let's Play. O que a gente pode fazer agora é criar um subtitle, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, ao invés de criar mais um componente chamado subtitle e passar essa propriedade, eu vou dar um passinho a mais. Eu vou fazer o seguinte, o nome desse title agora, deixa eu renomear aqui, é heading, tá? Vou usar heading, é geralmente usado em web, tá? Tá tudo funcionando normal por enquanto, ó. Se a gente voltar aqui, tá tudo normal. O que eu vou fazer? Aliás, eu vou até fazer uma coisa, vou colocar aqui um padding em volta. Vou colocar um padding de 4 pixels só. Agora tudo tem padding. Vou colocar, aliás, vertical. Desculpa. Symmetric. Tá? E aqui a opção é vertical. Vou colocar de 4 pixels. Pronto, agora não fica com um padding do lado, e sim padding em cima e embaixo. E agora todo lugar tem um padding em cima e embaixo. Certo? O que eu vou fazer? Para saber se
se é subtitle ou title, eu vou puxar mais uma propriedade. Essa vai ser um parâmetro nomeado, porque ela não vai ser obrigatório, tá? Qual que vai ser essa? Eu vou dar 2 passinhos a mais, mas se não der conta de entender exatamente o que eu estou fazendo, novamente, não se preocupe, foque em copiar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar um enum. Enum é uma palavra-chave. Assim como classe, a gente vai criar uma espécie de classe, mas é um enum, ele só é uma lista de itens, né? Então, eu vou colocar aqui heading types, tá? E aqui vão ter os tipos de heading. Pode ser title ou pode ser subtitle, certo? Se eu salvar aqui, ele até vai deixar tudo num lugar só. E eu vou pegar esse heading type e eu vou criar uma variável, final heading type. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar que esse type é um parâmetro nomeado, this.type. Mas é o seguinte, se eu não colocar o required aqui, se eu colocar o required, tá tudo certo. Só que aqui eu sempre vou ter que colocar que o type dele é heading types.title, certo? Porque daí o que eu vou fazer é o seguinte, lá no meu heading, eu vou ver se for title, eu vou colocar esse estilo. Se for subtitle, eu vou colocar outro estilo. Vou colocar o estilo de subtitle. Porém, o que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou tornar obrigatório esse type aqui, eu não vou tornar obrigatório, required, mas já que ele não é obrigatório, para ele ter um valor aqui, né, porque para ele ter algum tipo de valor, ele não pode ser nulo, né, não pode ser null, eu vou colocar aqui, ó, igual heading types.title. Ou seja, se eu não informar para ele qual que é o type, se eu não informar para o meu heading, pode ver que agora está dando certo. Ó. Se eu apagar aqui, ok, não é um parâmetro obrigatório. Só que quando eu não informo, o valor padrão que vem, o valor default, é o de title. Se eu botar aqui subtitle, o padrão é subtitle, certo? Novamente, se não deu para entender, se você ainda nunca viu enum, se isso está um pouco mais complicado, o valor default, só copia, você olha o código-fonte aí que eu vou deixar no link na descrição, só faz, porque depois a gente trabalha isso em cima, pode deixar sua dúvida, posso fazer um vídeo só sobre isso, construtores, enfim, orientação a objeto, enfim. Ok, e o que eu vou fazer, eu vou pegar o seguinte, o estilo, ele é, vou colocar aqui, ó, vou criar uma variável chamada final style, que é igual, aí ele vai ter uma condicional, deixa eu primeiro, eu tô me confundindo para explicar aqui, se eu botar que esse style é igual a esse daqui, beleza, esse style, até posso botar const aqui, posso botar const no lugar de final, const, aí, esse estilo, ele é constante sempre esse valor, né? Só que agora eu quero que ele seja condicional. Vou voltar para final e eu vou colocar type, tá? Type igual heading types.title e eu coloco ponto de interrogação. O que é isso? Eu estou fazendo essa checagem condicional e estou fazendo a pergunta, isso dá true? Se for true, ele vai ser essa primeira opção. Se não for true, eu coloco 2 pontos e coloco o estilo que a gente tem aqui no nosso subtitle. Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? Eu só preciso da palavra const aqui, que como é sempre constante, tá? Então, o nosso estilo, ele varia, depende com o valor que a gente recebeu de title. Se o nosso heading, o type do nosso heading é title, ele vai receber isso daqui, esse estilo, que é o que logo que vem depois do ponto de interrogação. Se não, ele vai receber o que está depois do 2 pontos. O nome disso é operador ternário, tá? Vocês podem procurar aqui o que é operador ternário, vai ter bastante conteúdo. É como se a gente estivesse abreviando um if, tá? Mesma coisa que eu escrevi aqui, ó. Deixa eu comentar, aproveitar para explicar um pouquinho isso aqui. É a mesma coisa que eu escrevesse um final, se eu escrevesse um if,
style, type, no caso, é igual a heading.title, então o style vai ser igual a isso daqui. Style é igual a isso aqui, só que eu preciso declarar o style antes, né? Então aqui, var style, tá. Senão, o style vai ser igual, deixa eu copiar aqui, colocar aqui, só que com essas propriedades. Style vai ser igual a isso daqui, tá? Só que a gente tem alguns problemas aqui. Primeiro, esse text style ele não é uma propriedade final, ou seja, ele não vai ser sempre igual, ele pode mudar a qualquer hora, tá? Segundo, ele está reclamando que esse type aqui não pode fazer essa verificação. Eu preciso de dois iguais, né, para comparar. E se a gente tem essa propriedade style, ela é uma variável, né, ela não é mais final, ela é um var, ela tem a variável. Logo, a gente não consegue garantir que o nosso heading ele é imutável, porque isso daqui pode se mutar a qualquer momento, né? Já que eu estou atribuindo um novo valor para esse style, isso pode se mutar a qualquer momento. Então o que a gente faz? A gente só cria um operador ternário para atribuir aquele if else. E o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a leitura disso daqui é botar esse igual aqui dentro de uma outra variável. Então fica mais fácil de ler. A gente pode colocar isTitle. Então, se o isTitle é true, daí eu substituo o isTitle aqui. Então, isTitle. Se for title, é aqui. Se não for, é aqui. Isso são boas práticas de clean code. Então aqui você já está vendo uma coisa que provavelmente você vai estudar mais pra frente, que é obrigatório. É o livro Clean Code. São boas práticas que a gente precisa. Deixa eu abrir aqui. Na hora de escrever códigos. Já estou dando uma pincelada aqui sobre isso. E a gente já viu bastante coisa, né, sobre utilização. Agora a gente pode, novamente, em vez de usar esse text, a gente pode colocar heading e botar aqui. Agora a gente não precisa desse hide aqui, tá? Title. O que eu vou fazer é hide title. Eu vou substituir por nada. Só vou dar um replace all aqui. Tá, show. Certo. Deixa eu substituir nos outros lugares também esse text aqui. Agora eu não preciso disso. A única coisa que eu preciso é falar que o type dele é heading subtitle. Senão ele vai ficar com texto igual aqui também, né? Com texto igual do título. Quer ver? Aqui a gente está no game, né? Deixa eu voltar aqui pro game. Se eu comentar essa linha, conecte-se e comece a jogar. Tô na game page, não tô na home page. Tá, deixa eu abrir então a game page. Agora tá vendo que tem dois títulos? League of Legends e conecte-se e comece a jogar. E agora eu posso comentar aqui. Show de bola. Deixa eu tirar esse espaçamento no meio, agora a gente não precisa mais disso. Na home eu acho que também tem isso. Não tem. Bora substituir esse heading aqui e em vez de ter style eu vou colocar aqui. Deixa eu copiar. Que o tipo é subtítulo. Tudo certo, tudo certo. Quando eu clico aqui também tudo certo. Deixa eu... Aqui tá heading, perfeito. Tudo certo, gente. Então agora a gente criou deixa eu até renomear aqui. A gente esqueceu de renomear, heading. A gente criou um componente que ele tem um comportamento de título ou de subtítulo. Depende do parâmetro que a gente passa para ele. E a gente viu que tem parâmetro nomeado, que é o parâmetro que vai direto quando a gente cria a classe heading, e tem o parâmetro, parâmetro posicional, que vai direto, e o nomeado, que a gente passa o nome. Geralmente optem por nomeados, tá?
porque daí a gente sabe o que a gente está passando de parâmetro para essa classe, né? Em alguns casos, como aqui image, a gente precisa passar sempre um network ali, então não tem importância. No caso do texto também não tem importância. Certo, bora continuar a estilização. Deixa eu abrir aqui o AD Card, fechei tudo. Let's Play. Debaixo do nosso Let's Play tem um espaçamento. Já coloquei o espaçamento aqui. Tem outro texto. Agora, esse texto ele tem uma estilização própria, não é nem title, nem subtitle, então eu vou usar um text normal. Adicione no Discord e o style dele, eu juro que eu tenho aqui em algum lugar. Aqui. Perfeito. Deixa eu apagar aqui o style. Perfeito. Então a gente já tem aqui adicione no Discord. E por último, a gente tem mais esse botão, né? Então podemos criar um botão. Elevated button from style. Show dialog. Tá. A gente tem um botão que é... Eu tô demorando aqui porque eu tô pensando como que eu vou fazer isso, mas eu vou... É um elevated button mesmo. Agora que isso não é mais... que isso não é constante, eu tenho que tirar o const daqui e provavelmente ele vai pedir para eu colocar na frente... Não pediu. Mas ele vai pedir para colocar na frente de tudo aqui, ó. Já deixou pôr, que depois ele vai reclamar. Já que esses valores são sempre constantes. O child vai ser um texto, né? Um texto escrito vou colocar esse texto padrão por enquanto. Diego, vamos ver como é que tá ficando. Tá. Duas coisas. Isso tá pequeno, então aqui no nosso column a gente pode botar main axis alignment, aliás, cross, já que eu quero usar o stretch para alinhar tudo aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, cross axis alignment, pronto, stretch, ele já vai aplicar tudo. Tem uma coisa que tá chata, porque ele vai alinhar tudo à lateral, né? Deixa eu pensar. Acho que não vamos fazer isso não, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar... Vamos tirar esse stretch aqui, para não ferrar nossos itens. Porque senão vai complicar muito pra gente estilizar. Daria pra fazer também, mas no lugar de ter esse elevated button aqui, eu vou colocar um sized box. Porque no lugar não, né? Em volta do elevated button eu vou colocar um sized box. Daí eu consigo passar propriedade de tamanho. Já até tem um tamanho aqui padrão, que é o tamanho do nosso botão ali, tá? Pronto, ó. Agora tá bacana. Só tem uma coisa que o padding... no sized box não tem padding. O que eu vou fazer é um container. Daí tem padding, edge, insets.only, top. Eu vou colocar um pad de 12. É isso? Não, era 8. Nossa, 12 foge do escopo ali. Eu coloquei pad, né? Mas eu queria margem. Pra não atrapalhar. Tá, tem uma coisa que é o background disso. Eu tenho aqui uma estilização já. Deixa eu colocar aqui, style. Aliás, vamos construir junto. Style. Opa. É dentro do meu elevated button aqui, tá? Child. Eu coloco aqui style. O child, ele pede para sempre ser o último argumento, né? Por conta do compilador. Isso é um pouco mais complexo, mas ele pede, se eu colocar o estilo aqui, ó, deixa eu até colocar o onPress. Tá vendo que ele... o estilo, como o estilo vem depois, ele pede aqui, ó, child, deixa eu botar aqui pro lado, né? Ó, o argumento child deve ser o último no widget, no construtor. Tente mover o argumento para o fim da linha de argumento, fim da lista de argumento. Então vamos jogar aqui para baixo.
o style aqui, tá? É um elevated button, pronto, ponto, style from. E a gente pode subscrever um background color com essa cor aqui, que é a cor que tá lá ali no Figma, eu prometo pra vocês. E um text style, que é isso daqui, ó. Text style é só um fonte 16 e uma cor específica, que é essa corzinha aqui, que é quase um branco, tá? A gente abrir, já tá tudo certo, quando a gente clica, ele faz alguma coisa. O problema é que esse dialog ficou muito grande. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse dialog, esse alert dialog, na verdade, a gente vai construir um widget. Então, se você clicar em Ctrl ponto, ou se você selecionar tudo que está dentro aqui, ó, a partir desse, tudo que está aqui, ó, dê um Ctrl X, não está mais aqui, tá? Opa, cadê? Tudo que está aqui, Ctrl X. Ah, eu tinha dado um Ctrl Z. E eu vou criar aqui um widget que é Connect Dialog, que é o nosso diálogo de conexão, tá? Eu vou criar aqui um class, vou criar tudo na mão. Connect Dialog extends stateless widget, tá? Agora eu preciso do método build. O método build vai ter um return e eu posso colar tudo que a gente copiou ali, certo? E uma outra coisa é que ele quer que no constructor const, no constructor dessa classe tenha o super.key, tá? Já que é um stateless widget. Tem umas coisas, esse heading a gente não importou, tá? Aqui pode ser um const, aqui também pode ser const. Tá faltando isso daqui, eu acho. Deixa eu ver, tá faltando alguma coisa. Tá faltando... Nossa, tá faltando muitos... Opa! Coloquei todos os pontos e vírgula que precisava, aliás. Por isso que é ruim copiar e colar. E agora eu preciso de um child, né? Eu não copiei o child, é por isso que estava dando erro. Não copiei o child, tudo bem, vou copiar aqui. Eu posso remover isso daqui. Nossa, eu copiei tudo errado, tudo troncho. Eu acho que você vai ser mais esperto que eu, então... Agora eu só preciso colar dentro esse charge, tá? Const. E agora eu copio esse connect dialog. Podemos invocar aqui connect dialog. Preciso importar, aqui é uma vírgula. Show, tá funcionando tudo igual, assim espero, pronto. Funcionando tudo igual, então toda vez que eu clicar, eu recebo eu abro um dialog, né? O que vamos fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, não precisa mais do Figma por enquanto, então o que eu vou fazer é voltar para cá, vou abrir tudo e deixar esse aqui no cantinho. Espero que você esteja enxergando muito bem aí. O que eu vou fazer é adicionar o que eu chamo de... aqui tava dando... Tá, deixa eu... Beleza, aqui pode ser const. Eu vou adicionar dinamicidade, tá tudo estático agora, né? Então o que a gente vai fazer é que esses valores sejam dinâmicos. Para isso, a gente precisa passar do pai para o filho, né? Ou seja, do widget mais alto para o widget child, que é o filho. Então, aqui da nossa página, por exemplo, a gente tem que passar da nossa página quais são as propriedades para os nossos cards, game card aqui, certo? Conforme eu já fiz aqui, ó, imagem, ID e tudo mais, o game card já está recebendo, né? E quando a gente clica, a gente precisa passar essas propriedades para a nossa nova página. Então a gente já sabe como que você faz para passar propriedade para um widget, né? De uma página para um widget.
é só passar os parâmetros, né? A gente escreve os parâmetros que a gente quer aqui, qual o tipo, o tipo dos parâmetros, né? É um inteiro, uma string. E depois a gente pode passar também de uma página para um widget. Aliás, de um widget para uma página. No caso desse game card, o que a gente faz aqui é que quando a gente clica no card, a gente navega, né? E além do nome que a gente passa, a gente pode passar uma propriedade chamada arguments. Ou seja, quais são os argumentos que essa página recebe, tá? Esse argumentos é um objeto, pode ser qualquer coisa. A gente pode tipar o que esse argumento é. Na verdade, deixa eu ver se eu tirar aqui, ele aparece. Ele é um objeto. Mas geralmente a gente passa em forma de mapa, né? Ou seja, title League of Legends. ADs a gente pode passar aqui que é 4, é um inteiro. Só que isso não é muito legal, porque na hora de recuperar a gente não consegue tipar o que eu estou recebendo de parâmetro. Então a gente cria geralmente uma classe para representar esses parâmetros, o que a gente vai chamar aqui na nossa aplicação de models. Isso pode ter vários nomes, mas a gente vai criar esses modelos para representar o nosso objeto que tem essas propriedades, né? Então tá, o nosso modelo, o primeiro modelo que a gente quer passar é um game. Então a gente pode chamar de game model.dart, tá? Vai ser uma classe, esse não é um widget, né? É só uma classe normal. E ela tem algumas propriedades, né? Ela tem uma imagem, string, final string image, tá? Segundo, ela tem um title, né? Um title, string title, e ela tem ADs, que vão ser é um inteiro, né? A quantidade de ADs, né? Também a gente vai colocar aqui uma propriedade de ID, que vai ser uma string ID, certo? Então, nosso game model ele tem um ID, um image, um title e um AD. O que ele está reclamando aqui é que a gente precisa colocar no construtor tudo isso daqui, e a gente vai botar de maneira, eu vou botar uma chaves aqui em volta, um braces aqui em volta, e vou botar que isso daqui tudo é required, tá? Que é obrigatório. Então tá, temos aqui já um modelo, e é isso que a gente vai passar para nossa página /game. A gente vai passar um game model. Deixa eu importar aqui. E agora eu posso colocar aqui as propriedades. ADs. A gente tem aqui ADs, né? Image. A gente vai ter aqui image, que é o image que a gente está recebendo do próprio card. Aqui eu posso copiar e colar. E o title, a gente pode passar title novamente, que a gente já está recebendo isso de maneira dinâmica. Então a gente vai passar só o ID, a gente vai passar aqui uma string, colocar aqui ID1, tá? É um jogo só que a gente está fazendo, então não importa se o ID for fixo, tá? Porque só tem um jogo. E lá na nossa página, na nossa game page, a gente precisa resgatar o nosso... Opa, deixa eu ver aqui minha colinha só pra... a gente precisa resgatar o nosso parâmetro, né? A gente pode, como a gente está passando esse argumento, a gente pode também pegar esse aqui, ó, final arguments, vou chamar de arguments, tá? Acho que é modal route. Eu acho que dá para um navigator também, navigator ponto of context, acho que é arguments, não, precisa ser modal route, tá? Ponto of context novamente, ele precisa ler o contexto, ponto settings,
game.arguments. É isso. Só que quando a gente vem, esse arguments aqui, ele é um objeto novamente, né? Então a gente fala que ele é sGameModel. Então ele força ao que vier disso daqui para converter num GameModel. Então o nosso argument aqui ele já virou um GameModel, tá? Duas coisas. Primeiro, isso daqui tem que ser feito dentro do nosso build, porque o nosso build tem esse context, tá? Que a gente precisa passar. Segundo, esse settings, a gente não sabe se isso daqui ele existe de verdade, porque pode ser que isso daqui seja nulo. Então a gente põe ou um ponto de interrogação, que ponto de interrogação significa que isso existe, né? E a gente está falando pro Dart que não importa que ele acha que pode ser que venha nulo, a gente está falando que sempre vai existir um settings dentro disso daqui. É muito perigoso usar esse ponto de interrogação, porque isso pode dar erros. A gente acha que pode estar mandando a informação, mas, por exemplo, se eu não mandar esse argumento aqui, só barra name, aqui ele já deu erro. Ele não conseguiu fazer esse cast. Ele falou aqui, não é um subtipo de GameModel, porque isso daqui é nulo, esse argumento é nulo. Então eu preciso botar um ponto de interrogação, tá? E agora, bom, o que eu vou fazer é deixar um ponto de exclamação aqui, e vou voltar para cá, tá? Vou reiniciar. O ponto de interrogação, ele fala que realmente você não sabe se vai vir ou não. Só que tu vai tratar esse problema, tá? Deixa eu jogar aqui. Acho que o que eu vou fazer? Eu vou dar um print aqui só pra vocês verem esse argumento. Nossa, hoje a aula tá toda uma bagunça. Eu acho que eu vou começar a correr mais, porque hoje não tô legal das ideias. Naveguei pra minha página e apareceu aqui, ó, GameModel. Aqui é o print do Flutter, né? E apareceu uma instância of GameModel. Então vamos printar um ID. Ou aliás, lá no meu GameModel, vamos fazer assim, ó. Vamos subscrever um método chamado toString. É só escrever esse override e escrever esse toString aqui, tá? E o que a gente vai subscrever é o seguinte. Vamos retornar aqui. O ID, tá? ID igual ID, e o title vai ser igual a title, tá? Então agora quando eu navegar novamente vai aparecer ID 1 e o title não apareceu. Tá, é porque aqui eu tô logando só o ID, eu vou logar somente o arguments. Pronto, ó, já está aparecendo agora. Toda vez que eu navegar para essa tela, ou toda vez que essa tela for buildada, ele vai executar esse print aqui e vai aparecer, ó, o ID 1 e o title League of Legends, que é o que a gente passou pro nosso GameModel aqui, né? Tá certo, deixa eu tirar isso daqui. Agora esse arguments eu posso chamar de game, tá? Chamar de game. E no lugar de ter esses valores fixos, eu vou colocar aqui só os valores dinâmicos. Game.image, tá? Aqui ele já não deixa mais ser uma constante, então tem que remover o constante. O título, eu vou colocar aqui game.title, preciso tirar o constante. E lá no card a gente vai jogar pro card, né? Quanto tempo quantos anúncios tem e tudo mais. Mas a gente não precisa se preocupar agora. Legal. Agora... Opa, aconteceu alguma coisa. Eu acho que eu subscrevi errado. Eu subscrevi o background da página, né? Eu sou um pouco idiota. Deixa eu dar um save aqui, voltar ao normal. Tá, aqui é... eu sou muito idiota aqui. Title, não é mais constante. E aqui vai ser game. Aqui, ó, nesse image, certo? A gente não precisa mais desse image, vai ser game.image.
Pronto, se a gente voltar aqui, tá tudo certo. E se a gente alterar lá no nosso game card aqui, para Valorant, e essa imagem aqui, eu botar outro link, já tem um link separado aqui já também. Se eu botar outro link, ó, vai ficar dinâmico. Na hora que a gente buildar nosso app, já buildou outra coisa, e quando a gente clica, já tá a mesmo cover que tá aqui. Essa mesma imagem. Mudei num lugar só e a própria imagem mudou, tanto o nome Valorant quanto isso daqui. Agora a gente precisa que esses outros parâmetros sejam dinâmicos, né? Tá certo. Vamos olhar aqui. No nosso game page, nossa página de jogos aqui, a gente tem essa lista de AD card, né? Então a gente vai criar um AD model para a gente passar para o nosso AD card e a gente falar quais são as propriedades que a gente está enviando para ele, tá? E no lugar de enviar da maneira que eu fiz aqui, ó, homepage, eu estou enviando tudo parâmetro nomeado, né? A gente vai fazer esse game card também, ele vai receber direto um model. Então eu vou colocar this.game, tá? E no lugar de ter todas essas propriedades, eu vou falar que ele tem uma propriedade chamada game model, chamar de game, certo? E esse game model vai ser passado direto aqui. Game, argumentos vai ser o game direto. A gente não precisa criar. O problema é que agora a gente precisa colocar o game ponto, a propriedade em todo o nosso... Tá. E agora sim. Em todos os nossos parâmetros aqui. E aqui, na nossa home, ele não tem esses parâmetros mais em game card. O único parâmetro que ele tem é o game agora, né? Eu vou criar aqui um final game é igual a game model. Vou passar todos esses parâmetros que a gente tem aqui. ID aqui. E o image const. Deixa eu ver esse game model aqui. Deixa eu botar const na frente do construtor. Daí eu permito que isso seja uma constante. Const, tá? Const. Aqui. Final. Const. Beleza. Deixa eu botar logo o link inteiro em vez de ficar passando. Aí. Tá dando de errado aqui. Tem alguma coisa errada. Aqui. Game, era isso que estava errado. Agora eu passo esse game como parâmetro para lá. Tudo certo. Deixa eu botar aqui por último essa nossa imagem. É isso. Beleza? Tudo certo também aqui. Não sei se deu para entender, eu falei pouco aqui, tô com a boca super seca. Mas agora a gente está trabalhando de maneira dinâmica e tudo que a gente passar para dentro de game, para dentro de game card como um game aqui, ele também vai passar esse game. Na hora da gente criar o game card em si, a gente vai, esse game é recebido aqui como parâmetro. Deixa eu botar uma vírgula aqui para ele identar. Esse game ele vai passar também como no OnTap do meu Gesture Detector aqui. Então ele vai navegar para o /game, que é a nossa game page aqui, e o argumento vai ser o próprio game. E lá na nossa game page a gente pode resgatar esse argumento como game model, que é o próprio game que a gente está passando. Legal, só que a gente precisa fazer isso também para o nosso card, tá? Nosso card aqui de AD, de anúncio. Então a gente vai criar um model, AD model, para dar uma acelerada. Eu já vou copiar aqui o AD model e colar. Não criem pânico com isso. Isso daqui eu vou apagar para a gente olhar depois, tá?
Mas olha, essas são todas as propriedades que um AD model tem, né? O Game ID, que é o ID do game que esse game model tá, né? Esse AD tá, desculpa. O Game ID é o ID desse... É relativo a esse ID aqui, ó. O Game Model tem um ID. E o Game ID do AD Model é o ID do Game ID. É o ID do Game Model. Meu Deus. O Name é o nome da pessoa. Years Played é tempo de jogo aqui, né? O Discord é o Discord lá que quando a gente clica vai aparecer no nosso dialog. Weekdays é a disponibilidade em dias, quantos dias essa pessoa tem disponível. Hour Start é horário de início, horário de fim. Use Voice Channel, que é o chamada de áudio ali. E o Created At. Tem vários como posso falar? Tem vários parâmetros aqui que parece que a gente não está usando, tá? Por enquanto. É porque a gente vai usar na versão web. E porque é o que foi desenvolvido no NLW, é como foi desenvolvido no NLW original. Porque lá eles fazem tanto back-end quanto aplicativo quanto o web, né? E se você quiser fazer uma integração daquele NLW do back-end com esse front-end, você não vai ter problema, porque esses parâmetros aqui são os mesmos, né? Tá até com o mesmo nome, mesmo que a gente não vá usar tudo aqui, tá? Então, por isso que tem tantos parâmetros assim. E aqui é só o construtor, e eu botei como required tudo isso daqui, né? Tá certo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar que o nosso AD card recebe um AD model. Então, this.ad. Vou chamar só de AD. Final AD model AD, tá? Vou botar aqui que é required. E vou colocar... Opa, aqui no nosso game page ele começou a dar erro, porque o nosso AD card ele precisa de uma propriedade chamada AD. Então a gente pode criar um AD model aqui, né? É enorme isso daqui, deixa eu... Vamos lá por partes. Game ID, aqui vai ser um, vou botar um também aqui. O nome do AD, vou botar Henrique. Anos jogando, vou botar 2, Discord. Henrique nas hashtag algum número aqui. Weekdays, acho que isso aqui é uma string. Se weekdays é uma lista de inteiros. Então eu posso botar aqui 1, 2, 3, que é domingo, 1 é domingo, né? Botar aqui eu só jogo sábado e domingo. Ou seja, 7 e 1. E também jogo na sexta. 6. Isso tá certo? Não. 6 é 7. Deixa eu ver. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta é 6, tá certo. E sábado é 7. Óbvio que sexta é 6, é sexta, né? Hour Start, isso é um inteiro. Então vou botar 22. Começo a jogar às 22. E paro à meia-noite, às 24 horas. Aqui o use voice channel é um booleano, então eu preciso passar true. E o create at é um date time, então eu posso botar um date.now. Date time.now. Aqui eu preciso tirar o const, porque esse date time ele é dinâmico, né? Cada hora que a gente chama essa função, ele vai pegar o agora, o valor de agora, né? Tá certo. Passei pro meu AD card, mas até o momento eu não estou fazendo nada com esse AD, né? Eu preciso agora substituir esse nome, essas propriedades fixas por name, tá? AD ponto. Aqui é no lugar do 2, eu preciso botar AD.years played. No lugar de days, aqui vai ser AD.days weekdays.length, ou seja, é o tamanho da minha lista de quantos dias eu jogo. Chamada de áudio eu vou fazer o seguinte. Minha chamada de áudio é AD.useVoiceChannel
Se é sim, se não, não. Novamente, aqui estou usando o operador ternário. Então aqui tem um valor booleano, né? É um boolean, ou vai ser true ou vai ser falso. Se for true, ele vai retornar esse valor aqui, o sim. Se não, que é como se fosse esses 2 pontos. Se não, ele vai retornar esse não. Certo? É isso. Agora, quando eu entrar aqui, em tese era para estar funcionando. Vamos ver o que homepage, game page. Passei o ADCard, Henrique, ad.name. Deixa eu dar um refresh aqui. Precisa só dar um refresh. Agora tá certo. Se eu altero qual que é o nome que eu tô passando, Lucas, alterou ali direto em todos os meus cards, certo? Legal, já tá o nosso aplicativo aqui, ele tá bem dinâmico. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar por agora esse vídeo eu acho que vai ficar mais curto, não sei quanto tempo deu. E na próxima aula a gente vê essa conexão com a API. Eu vou preparar aqui um mock, um simulado de API. A gente vai simular uma API no nosso próprio aplicativo, vai fazer a requisição para essa API e vai pegar essas informações tanto de AD Model quanto de Games Model de maneira dinâmica. Então a gente não vai se preocupar aqui na nossa homepage em criar esse game, e também não vai se preocupar na nossa game page de criar esse AD Model, né? Isso vai vir dinâmico do back-end, do servidor, e a gente só vai passar esses valores para lá. Logo, esses valores vão ficar todos dinâmicos, não vão ficar iguais. A gente vai descobrir como fazer isso na próxima aula. É isso, muito obrigado se você gostou desse vídeo. Muito obrigado se você assistiu até agora. Pode deixar aí o comentário que você quiser. Se você tiver dúvida, pode deixar um comentário que eu tento responder sempre. É isso, até a próxima aula.